Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus com o pastor Johnny Mangi. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. João capítulo 4, verso 35 a seguir. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Amém. Fala assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo, que a tua palavra, faça morada, dentro do meu coração. Senhor, ajude-me a ouvir o grito das almas, o gemido das almas em todo o mundo. Grite assim: ó meu Deus, Jesus Nazareno, eu sei que o Senhor foi crucificado por todas as almas. Senhor, dê-me forças para alcançar povos, nações, tribos e línguas com o Evangelho que salva e liberta. Amém. Podemos assentar e pode exaltar o Redentor, pode glorificar, podem exaltar. Bem alegres, bem alegres, bem alegres. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que sempre o Senhor Jesus, Ele teve preocupação com os perdidos. Glória a Deus. Jesus, ele sempre se preocupou com aquele que estava perdido. Na verdade, ele veio para os perdidos. Ele veio para buscar aquele que está perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus, ele sempre teve preocupação com os perdidos, porque a missão dele foi dar sua vida para salvar o homem. Eles esperavam um Messias político que fosse os libertar de Roma, porque naquele tempo eles estavam subjugados, eles estavam sob o poder de Roma. Eles esperavam um Messias, um Cristo, que viesse montado num cavalo, com uma lança, com uma armadura, com uma espada, para desterrar os romanos, para acabar com Roma. E Jesus veio numa manjedoura. Aleluia. Jesus não veio com armas, ele veio com a salvação. Aleluia. Jesus não veio com a espada, a não ser com a sua palavra. Aleluia. Por isso que o povo muitas vezes ficava sem saber, será que esse é o Cristo mesmo? Porque Jesus, ele veio pregar a paz e a salvação. Glória a Deus. Marcos 10:45, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir a minha vida no lugar dos pecadores. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 28, Jesus foi categórico em falar que ele veio para o resgate de muitos. Ele veio para resgatar aqueles que estavam perdidos, sem a salvação. Ele veio para justamente efetuar um resgate.
dessas almas. Mateus capítulo 20, o versículo 28, Jesus Cristo diz assim, que Ele não veio para ser servido, mas para servir e para entregar, para dar a sua vida em resgate de muitos. Quem crê nisso, levante as mãos e dá glória, bem forte. Pode glorificar. Ele sempre teve preocupação com os perdidos, com aqueles que ainda não tinham escutado, com aqueles que precisavam se redimir. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36 mostra uma dos milhares de vezes que Jesus sempre percorria cidades, aldeias, vilarejos, casa em casa, mostrando a sua preocupação para com o homem. Mateus 9, 35, 36, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, Jesus teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. Assim que Jesus via o homem desgarrado, assim que Jesus via o pecador longe. Glória. Por isso que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 2, versículo 13, que antes de nós nos convertermos, nós estávamos longe. Aleluia. Mas quando nós aceitemos o evangelho, aceitemos o favor de Deus, nós vamos para perto de Deus pelo sangue de Jesus. Quando é dito aqui que Jesus via os homens como ovelhas desgarradas, representa a longura. O pecador está longe de Deus. Aquele que não aceitou Jesus, que não confessou os seus pecados, aquele que ainda não lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, aquele ainda que não tem o nome escrito no livro da vida, ele está longe do Senhor. Aleluia. Por isso que Deus, repetidamente, Deus exortava a nação de Israel. Zacarias 1:3, tornai-vos para mim, Aleluia. e eu tornarei para vós. Por isso que Tiago, o apóstolo também, ele disse, Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8, chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Porque o homem em si está longe, e ele não consegue chegar até Jesus com suas próprias pernas, com esforço próprio. O homem não tem salvação pelo seu próprio esforço, porque as nossas obras diante de Deus são nulas. Quando o véu do templo ele se rasgou, como que o véu do templo se rasgou? Ele se rasgou de cima para baixo ou de baixo para cima? Como o véu se rasgou, irmãos? De baixo para cima. De cima para baixo ou de baixo para cima? De cima para baixo. Marcos capítulo 15, versículo 38, o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. A salvação, ela veio de cima. O véu do templo ele podia ter rasgado no meio, ele podia ter rasgado de baixo para cima, mas por que enfaticamente o véu do templo se rasga de cima para baixo? Porque a salvação, ela não é de baixo para cima, ela não é as minhas obras que me levam até o céu. A salvação é de cima para baixo, ela vem de Deus, ela veio de Cristo, ela veio do Gólgota. Só quem crê, só quem crê. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus ele tem preocupação com o homem, aquele que não aceitou Jesus, que não se converteu, que não está na presença de Deus. Jesus está preocupado com você, porque Ele quer salvar, quer redimir, purificar o homem para que seja herdeiro de Deus, herdeiro do céu. Dá glória a Deus. Glória a Deus. O ato de ganhar almas também, nós vemos aqui o texto de João, que a Bíblia Sagrada expõe a respeito do ato de semear e o ato de colher. Tanto a semeadura quanto a ceifa é o que Jesus aborda aqui.
Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus está comparando essas terras aqui como as almas, as pessoas que ainda não conhecem, porque já estão brancas para a ceifa. Isso representa que Jesus já morreu. O tempo de salvação é agora. O tempo de salvação é hoje. Aleluia. Ah, mas amanhã eu aceito Jesus, depois de amanhã. É hoje. É agora, porque já estão brancas. O campo é o mundo. Mateus capítulo 13, versículo 38. Jesus asseverou: o campo é o mundo. O que é a semente? Lucas capítulo 8, versículo 11. A semente é a palavra de Deus. O campo é o mundo. Os homens representam, na verdade, essa lavoura. Essas plantas representam nós. A Bíblia Sagrada, inúmeras vezes, mostra os homens perante Deus como plantas. Se nós abrirmos a Escritura Sagrada, no livro de Salmo, o capítulo 1, a Bíblia vai expor figuradamente o homem como uma planta diante de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Salmo capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios são tratados como folhas secas que voam. O justo é comparado como uma planta. Salmo 92, 12. O justo florescerá como uma palmeira. Enfaticamente, a Bíblia Sagrada mostra o ser humano como planta. E aquele que não aceitou Jesus, ele também é tido como uma planta. Embora ele vá para onde o vento leva, mas espiritualmente Deus o compara como planta que precisa ser ceifada, arrancada, para que possa ser guardada por Jesus no celeiro que é o céu. Está entendendo? Dá um glória. Porque aí o homem se tornará plantação do Senhor, e Jesus passará a ser glorificado no próprio homem pelas suas obras, como expõe a Escritura Sagrada aqui. Isaías capítulo 61, verso 3. A fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Quem é plantação do Redentor, levante as mãos e pode bater as palmas. Pode dar glória, glória a Deus. Tanto semear como colher é a representação do ato de ganhar almas. Se eu semeio porque eu quero ganhar almas, eu colho quando eu ganhei. Está representado o ato. Assim como na agricultura, o solo é preparado, e somente após a preparação do solo é lançada a semente nele. Assim também a Bíblia compara o ato de ganhar almas. O solo tem de ser preparado primeiro, para depois a semente, que é a palavra, ser lançada dentro do solo, que é o coração das almas. Louvado seja o nome do Senhor. Os corações precisam ser preparados para receber o Evangelho, porque a Bíblia nos diz, 17:9 de Jeremias, que enganoso é o coração do homem. O coração do homem o engana. Quantas pessoas pensam que estão bem, porque seus corações às vezes não condenam? Só que o apóstolo João, ele falou, 1 João capítulo 3, verso 20: se o seu coração não condena, Deus é maior do que seu coração. Glória a Deus. Às vezes o meu coração não me condena, mas diante de Deus meu coração não é nada, porque Deus é maior do que o meu coração. Aleluia! Porque enganoso é o coração do homem. É por isso que o Senhor pede o coração. Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração.
Senhor pede o coração para Ele cuidar. Só que para o coração receber a palavra, ele precisa primeiro ser preparado. Então, quando nós vamos a campo para semear a semente, nós temos de orar: Senhor, prepare o coração das almas. Glória a Deus. Todo lavrador, todo agricultor, ele prepara o solo. Os irmãos aqui sabem, melhores do que eu. Sabem muito melhor do que eu. Ninguém planta, joga o feijão lá, ninguém joga o milho lá por si. Não, tem que preparar. Glória a Deus. Tem a época certa de plantar. Aleluia. Tem um tipo de cava a fazer. Tem uns instrumentos a usar. O mesmo se dá no que diz respeito à evangelização, a ir atrás das almas. Aleluia. Quem prepara o coração é a pessoa divina do Espírito Santo. Ele prepara. João 16, verso 8: o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo prepara aquele coração para se arrepender, para que receba Glória a Deus. a palavra de Deus. E o processo que envolve no plantio envolve tempo, amor e paciência. Aquele que está indo semear, ele tem de ter tempo, porque não pode fazer as coisas correndo e achou que plantou alguma coisa agora, amanhã já vai nascer. Tem que esperar. Tem o tempo. Tem que ter amor, porque quem planta sem amor, rancoroso, você sabe que nem a planta gosta. Vocês que conhecem planta, flor, conhecem plantação, faz as coisas com ira, sem amor, nem o solo, nem a própria semente germina e nem dá fruto nenhum, porque já foi plantado sem amor. Aleluia. Não é isso, irmãos? Quem pode confirmar, dá glória. E também o processo envolve a paciência, perseverança. Quando eu digo paciência, eu digo perseverança. Eu planto, tento esperar o tempo. Vai cair a chuva, o orvalho cairá, vai nascer, você vai ver todo o processo, mas eu tenho que ter paciência até o momento de dar. Glória a Deus. Ganhar as almas para Jesus, grite assim comigo, envolve, grite: tempo, amor e paciência. Mais uma vez, ganhar as almas para Jesus envolve tempo, amor e paciência. 21:19 de Lucas: na vossa paciência eu possuí as vossas almas. Pode bater as palmas para Jesus. Nós temos de influenciar as almas através do nosso exemplo. O nosso exemplo é que influencia os pecadores. Os pecadores, eles ficam olhando para nós. A Sagrada Escritura, ela nos diz, Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, que nós somos a luz do mundo. E uma luz, ela brilha, ela se mostra. Pode estar a escuridão que for, você acende um facho de luz, o próprio vagalume pode passar, você vai saber que ali está passando um vagalume, porque você contemplou um facho de luz. Se aparece com uma lanterna em meio à escuridão, você vai ver o facho da lanterninha, seja pequena, seja um laser vermelho, você vai ver, porque uma luz brotou ali. Nós somos luzes. Aleluia. E eu tenho de influenciar os pecadores que estão à minha volta. A minha maneira de expor, a minha maneira de conversar, a minha maneira de falar, de gesticular, a minha maneira de demonstrar compaixão, a minha maneira de vestir, a minha maneira de olhar, a minha maneira de se portar, conta no processo de plantação. Glória a Deus. A glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele expôs em Filipenses capítulo 2, no versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Entre a geração perversa e corrompida, resplandeceis como astros no mundo. Vendo salvo, ele tem de brilhar como um astro, como uma lua, como uma estrela. Ele tem de brilhar no mundo que é trevas. Este mundo é cheio de trevas.
prostituição, mentira, bruxaria, ocultismo, homossexualismo, engano religioso, falsidade ideológica, roubo, latrocínio, prevaricação, pedofilia, idolatria, feitiçaria, astrologia, emulação, ira, contenda, nudez exposta. Este mundo tenebroso, nós estamos em meio às trevas. Eu estou em meio às trevas, você também está em meio às trevas, e nessas trevas nós temos de brilhar. Glória a Deus. 3:18 de Malaquias. E outra vez vereis a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Tem diferença. 10 de Levítico, para que haja diferença entre o santo e entre o profano, entre o justo e entre o injusto. Tem de ter diferença. O meu porte é outro, minha vida é outra. Pode dar glória, pode dar glória, glória. Então no processo envolve também a minha influência através do meu porte, através da minha maneira de expor. Por isso que os crentes, eles não podem ser confundidos com o mundo. Não pode. Os crentes hoje em dia não tem diferença mais. As igrejas hoje em dia não pregam diferença mais, porque são igrejas falsas, são babilônias do diabo, que não pregam a diferença exigida pela palavra de Deus. Glória a Deus. Não pregam a diferença que o homem deve ter. Ele tem que mostrar que é uma nova criatura. Glória a Deus. 2 Coríntios 5:17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, porque tudo se fez novo. Glória a Deus. Passou. Em nome do Senhor. Agora eu tenho que me separar deste mundo. Embora eu estarei no mundo, eu não convivo com o pecado, eu não pratico o pecado deste mundo, porque eu vou mostrar a diferença. 1 João 2,16. Aquele que diz que está em Jesus deve andar como ele andou. Mas como que está em Jesus? Está em Jesus com toalhinha no pescoço na academia? Está com Jesus, eu digo também, eu estou em Jesus, mas está torcendo por times em campos de futebol, gritando, batendo palma, ficando rouco, soltando rojão. Como que eu digo que eu estou em Jesus dessa maneira? Como? Eu estou em Jesus, eu estou em Deus, Deus está em mim, mas no salão de baile. Eu estou em Jesus, Deus está em mim na balada, pula a noite inteira, está na gandaia a noite inteira, e eu estou em Jesus. Negativo. Negativo. Aquele que está em Jesus Cristo deve andar como ele andou. Pense você, Jesus andaria dessa maneira? Os apóstolos do Cordeiro andariam dessa maneira? Não, mas ele está sendo radical. Quem diz que está em Jesus deve andar como ele andou. Como ele andou. Louvado seja. A glória a Deus. Glória a Deus. Como? Jovens estão em Jesus, mas estão no rock, batucando. Jovens estão em Jesus e de bermudão, com cabelo azul, com cabelo colorido, e dizem que estão em Jesus. Eu tenho de influenciar este mundo. Uma das formas de eu semear a palavra é eu influenciar com o meu porte de vida. O povo tem de olhar para mim e ver uma moral, ética, comportamento sadio, separação. Ele não anda como eu ando, ela não fala como eu falo, ela não se veste como eu me visto, ele não tem os mesmos trejeitos que eu tenho, ele não vai onde eu vou. Isso aí você pensa, influencia. Glória a Deus. Isso mostra o Deus que eu sirvo. Aleluia. Porque não adianta eu dizer que eu conheço a Deus, mas eu nego a Deus com as minhas obras. Não adianta. Aleluia. Eu sirvo a Deus, mas nega a Deus com as obras, não serve nada. Eu sirvo a Deus e com um copão de cerveja, serve nada. Eu sirvo a Deus com um copo de pinga, serve nada. Eu
sirvo a Deus. Pinta o cabelo, a mulher, cada dia uma cor. A unha cheia de florezinha, francesinha na unha comprida igual de um animal, de um gavião, de um tamanduá. Eu sirvo a Deus, uma roupa agarrada. Eu sirvo a Deus, as partes do corpo à mostra. Não, jamais. O mundo tem de me olhar e ver que existe uma barreira de separação. Ele tem de me ver que eu fui transformado pelo Evangelho, que eu fui mudado pela palavra, que eu fui lavado pelo sangue. As minhas obras são outras. Tito, capítulo 1, o versículo 16 de Tito. Olha que a Bíblia Sagrada, ela nos expõe. Confessam que conhecem a Deus, mas negam a Deus com as obras. Por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Conheço a Deus, mas as obras não condizem. A Escritura diz aqui que tal pessoa é abominável, ou seja, Deus detesta esses comportamentos. Diz aqui, desobediente, porque não tem uma vida santa requerida como a palavra requer, requerida por Deus. E é reprovada. O meu porte mostra o Deus que eu sirvo. Eliseu, capítulo 4 do livro de 2 Reis, ele passava todo dia na porta da mulher de Sunem. E o que foi que aquela mulher, quando via Eliseu passando todo dia, 1 Reis, 2 Reis, 4 do 9 ao 13, ela falava, vai ali um homem de Deus. Um homem de Deus. Porque ele precisava abrir a boca. Eu sirvo a Deus, mulher de Sunem, sunamita. Eu sou servo do Deus de Israel. Não precisa tocar sirene, levantar a bandeira. O fogo se mostra por si. A própria mulher olhou, falou para o marido, vamos fazer um quarto para aquele. Ele é um homem de Deus. Porque as obras mostram. Quem crê nisso dá um glória. O apóstolo Pedro, quando estava naquela fogueira que Jesus estava sendo julgado, a Bíblia diz que uma criada, ela própria falou, a fala sua denuncia. A fala de Pedro o denunciava. Mateus 26, 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. A fala de Pedro, o modo de Pedro falar, porque Pedro, contudo, ele estava transformado. Jesus falou, vós estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. João 15, 3. O comportamento de Pedro, embora precisava de algumas adequações, mas muita coisa ele já era transformado. Eram 3 anos de convívio com Jesus, e a fala de Pedro o denunciou. Aleluia. Está vendo como é o crente? Não precisa tocar sirene. O meu testemunho deve influenciar as almas. Às vezes não vemos o fruto de nosso esforço. Eu oro para ganhar almas, eu faço jejum, eu não ganho uma alma. Às vezes nós não vemos. Só que a Bíblia Sagrada expõe que o trabalho de nossas mãos não é vão. E nós não podemos desfalecer. Segundo Crônicas 15, o verso 7. Não desfaleceis, porque o trabalho de vossa mão tem uma recompensa, diz o Senhor. Nós não podemos desfalecer. Não estou vendo nada agora, porque ganhar almas demanda tempo. Ganhar almas demanda amor. Ganhar almas demanda paciência, perseverança. Só que Deus está falando todo o trabalho em prol das almas. Almas que eu digo são as pessoas que ainda não se converteram. A Bíblia diz que não é vão no Senhor, e há uma recompensa. Para você ter ideia, Jeremias foi um homem solteiro, não casou. O próprio Deus falou que não era para Jeremias casar. Você abrir a escritura em Jeremias capítulo 16, louvado seja Deus. Foi uma ordem que Deus, você não vai casar e não vai ter filho, você vai viver para mim. Jeremias 16, 1 e 2.
veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Deus falou: você é meu. Glória a Deus. Jeremias profetizou por 50 anos, sem sucesso. Sozinho, não tinha uma esposa para dar uma palavra de ajuda, não tinha filhos para abraçá-lo, para beijar seu rosto, que no momento que estamos passando uma luta muito grande, uma criança, um filho, quando nos abraça é um alívio, a gente sente um amor. Jeremias não tinha isso. Foram 50 anos sem sucesso. Ainda a história diz que Jeremias morreu apedrejado, porque pregou contra a idolatria. É por isso que na galeria dos heróis da fé é dito que muitos morreram apedrejados. E a tradição diz que Jeremias morreu apedrejado por pregar contra a idolatria. Aos nossos olhos, Jeremias foi um coitado, mas teve fruto. Glória a Deus. Porque todo trabalho, toda semente que é lançada, ela não é vã no Senhor. A palavra em vão não se semeia. Tem um hino da harpa 167. Pois a palavra em vão não se semeia, pois quem a deu também a faz fruir. Nunca a palavra é pregada em vão. Aleluia. Eu quero que você guarde isso, porque a palavra não volta vazia. Toda palavra em prol das almas, em prol dos perdidos, todo folheto entregue, todo versículo citado, todo testemunho contado, todo esforço no culto ao ar livre, pode não ter ninguém do seu lado, não importa, mas onde quer que a sua voz chegue, ela vai ter um retorno um dia. Aleluia. Seja cá, ou seja na eternidade. Glória. Seja cá nesta vida, ou na eternidade, você vai ver o retorno que ela teve. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem a terra produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e dar pão àquele que come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo a quem enviei. Quem crê, levante as mãos. Então, tem um retorno, ela não volta vazia. A responsabilidade por semear a semente é nossa. Os anjos têm vontade, Deus não deixa. Quando vocês leem, nós lemos 1 Pedro capítulo 1 versículo 12, diz que os anjos desejam. Desejar em grego é eftumel, significa desejam ardentemente. Os anjos têm vontade de conhecer os mistérios do evangelho para pregar ardentemente. Arde no coração dos anjos, mas Deus não deixou. Os anjos, os arcanjos, serafins, querubins, eles ardem de desejo de conhecer o mistério da salvação, do sacrifício do Senhor, para vir aqui pregar. Não é como nós temos o desejo, mas às vezes não arde. Os anjos não, ardem como fogo. Aleluia. Só que Deus não deixa. Glória a Deus. Porque essa tarefa Deus confiou a mim e confiou a você. O responsável por semear é você. O responsável por semear é você e sou eu. E Deus, Ele vai cobrar no último dia de nós. Ezequiel capítulo 3, 17 ao verso 19. Deus, Ele cobrará cada alma de nossas mãos. Deus, Ele cobrará cada vida de nossas mãos. Hoje um bando de crentes que não evangelizam mais. Onde estão os ar livres? Onde estão os cultos nos lares? Onde estão as evangelizações? Onde estão? Agora tudo é plataforma digital. Agora é tudo, só quer pregar onde tem uma multidão, onde tem tantas pessoas. Esse é um soberbo. E a soberba do homem o abaterá. Provérbios 16, 18. A soberba do homem o abaterá.
A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Aleluia. Jesus pregou a noite inteira para uma pessoa. E quem foi? Nicodemos. Jesus à beira do poço de Jacó, de frente ao poço de Jacó, Jesus pregou para aquela mulher samaritana. Ela estava sozinha. Jesus, ele não queria saber se pregava para uma pessoa, para duas pessoas. Jesus tinha responsabilidade e preocupação com o próximo, com as almas. Porque o mesmo valor que tem uma multidão é o mesmo valor que tem uma alma. Aleluia. Todas as almas custaram a vida crucificada de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Todas as almas custaram um alto preço, o preço do sangue, alassoricanda labastúria, Glória a Deus. do Filho do Deus bendito. Então a responsabilidade está na sua mão. Ezequiel capítulo 3, 17 ao 19: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando o ímpio tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue daquele ímpio da tua mão eu requererei, diz o Senhor. Aleluia. Mas se avisares o ímpio, e ele se converter da sua impiedade e do seu mau caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Glória a Deus. Que coisa linda. Você prega, se ele rejeitar, sua mão está lavada. Mas se não pregar, Deus vai requerer de nossas mãos, porque aquela alma vai para o abismo eterno. Foi por isso que Jesus falou à mulher samaritana: essa água do poço que você bebe, você continua tendo sede. E é verdade, o pecador ele tem sede mesmo depois da morte. Ele continua tendo sede, que os desejos da alma não lhe são tirados. Lembra do rico: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo, porque eu estou com sede nessa chama. Por isso que Jesus falou: vocês bebem dessa água, vocês vão continuar tendo sede, mesmo após a morte. As fontes do mundo são imundas, mas quando a pessoa bebe de graça da fonte da água da vida, Aleluia, glória a Deus. nela jorra a fonte da vida eterna, e nunca mais ela tem sede, nunca mais, porque essa fonte farta a sua alma. Amém? Amém, Jesus. Então devemos ser constantes na nossa semeação. O poder está na semente e não está no semeador. Nós não temos poder algum. O salmista falou: porque nós somos um verme. Salmo 22, verso 6. E tem irmão que não gosta. Que verme. Sim. Davi, diante da santidade de Deus, diante da grandeza do Senhor, Salmo 145, 3 diz que a grandeza de Deus é inescrutável, indizível, indecifrável. Salmista Davi falou que tal ciência é maravilhosíssima para mim, é muito alta e eu não posso atingir. Salmo 139, 6. Então, diante do Deus poderoso, diante da Trindade Santa, nós somos um verme, porque o poder não está em nós. O poder não está no semeador, o poder está na semente. Glória a Deus. O poder não está no semeador, está na semente. Glória a Deus. 4:12 de Hebreus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E a palavra é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O poder está na palavra. Ela decifra tudo. Ela entra onde você não pode entrar. Ela rasga onde eu não posso rasgar. Aleluia. No interior do mundo. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então precisamos semear. Precisamos, além de semear também, precisamos, a ceifa está pronta, os campos estão brancos. Os profetas
semearam já antes de nós. João Batista e outros prepararam o caminho. João capítulo 4, o verso 38. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam. Os profetas também ajudaram. Eles prepararam. João Batista preparou. Muita coisa foi preparada. Glória a Deus. Tudo está preparado. O evangelho já está em sua mão. Vamos atrás das almas, irmãos. Glória a Deus. Vamos, igreja. Aleluia. Quem quer atrás das almas, dá um glória. Glória a Deus. Está muito fraquinho, dá um glória. Glória a Deus. E precisamos ir, porque às vezes aqui nós pisamos favo de mel. Pisamos favos de mel. Há um texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Então nós estamos pisando o favo de mel. Só que as almas, às vezes, que estão longe de nós, até o amargo, para elas, é doce. É o que acontece em São Tomé. Em 2011 eu fui a São Tomé e Príncipe, na África. São Tomé e Príncipe é uma república do Golfo da Guiné e tem cerca de 1.000 quilômetros quadrados. O país é composto, é formado por duas ilhas, Ilha de São Tomé e Ilha do Príncipe, e por mais 20 ilhotas, ilhas pequenas. Hoje em dia São Tomé tem 193 mil pessoas. Quem nasce em São Tomé é chamado de São Tomense. São Tomense é quem nasce em São Tomé. São 4 horas a mais do Brasil, São Tomé. 4 horas a mais do nosso horário de Brasília. Na época de verão, 3 horas. No horário de verão. A maior religião de São Tomé é o cristianismo. O número de cristãos, igreja católica, seitas como a Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, o mormonismo e algumas outras seitas que tem lá, são cerca de 154 mil pessoas, 80% da população de cristãos, pessoas que se intitulam cristãos, é um cristianismo fora da Escritura. E os cristãos evangélicos, pentecostais, são aproximadamente 4% só. São 6.176 cristãos evangélicos que servem a Deus. A religião que mais cresce é o cristianismo. 95% do país é composto por africanos, 4% euro-africanos, mistura de europeu com africano, e portugueses e outros 1%. Lá eles falam português, essa é uma benção. São Tomé e Príncipe é a nossa língua, embora é o português de Portugal, que eles falam bem arrastado, bem bruto, né? Português de Portugal, mas eles falam o nosso português. E eu estive lá em 2011, que eu fui para fazer uma convenção com os obreiros na época no outro ministério no qual eu estava, e fui fazer uma cruzada evangelística no Parque Popular, no centro de São Tomé, na capital. A capital é São Tomé. E um dos problemas muito graves de São Tomé é a insularidade. O que é insularidade? O país não tem contato por terra com outros países. País, como eu falei, são 2 ilhas e 20 ilhotas, totalmente no meio do Oceano Atlântico, e não tem como ter contato. Isso nós chamamos insularidade. Nem entre a Ilha de Príncipe, a Ilha de São Tomé, não tem contato por terra. Não tem pontes, não tem como, são longe. E nem com os outros países africanos existe contato. Então isso faz eles serem muito dependentes. A economia de São Tomé é escassa, porque as exportações, todas as economias, as exportações de São Tomé e Príncipe estão concentradas no cacau e no café. Só que a exportação de São Tomé, exportar o cacau
e exportar o café para fora do país é muito alto, porque é um país insular, não tem contato por terra. Então não dá para ir ônibus, não dá para ir um carro, não dá, só embarcação ou avião. Então isso torna muito caro e o país é muito dependente. Eu mesmo fui à casa de um presbítero chamado Antônio Paulino. Ele torrou um café para mim lá na hora. Eu bebi o café, uma igreja que tinha no Monte do Café. Bebi o café, aquela plantação imensa de café. Mas tem esse problema de falta de contato. Fome e pobreza em São Tomé. 1/3 da população, cerca de 25% da população de São Tomé, como eu falei, são cerca de 193 mil pessoas. 25% vivem com cerca de R$6 por dia. É o dinheiro. Eles vivem com cerca de R$6, R$6,70 por dia. Eles vivem. Cerca de 25% do país vive com R$6 e pouquinho por dia. E também mais de 2/3 da população, mais de 50% da população sobrevivem com R$11 por dia. 11. 1/3 vive com R$6 e pouco. 2/3 vivem com R$11. Vou repetir. 1/3 vive com R$6 e pouco. 2/3 sobrevivem com R$11 por dia. O que você compra com R$11 por dia? Se nós vamos à padaria aqui no Brasil, compramos 5 pães. Hoje em dia já está quase R$5. 5 pães. Média, pães franceses. Você imagina uma população viver 2/3 dela com R$11 por dia. Isso é o que ocorre em São Tomé. E eu estou falando que eu estive lá. É por isso que lá em São Tomé, você anda na rua, você vê espetinho de rato sendo vendido. Espeto de camundongo. Existem grupos de pessoas que colhem camundongos e colocam camundongos no espeto. Esse espeto de pau. Colocam, assam e o povo compra espetinho de camundongo e come assado. Por falta de comida. Por falta de ter o que comer. Aqueles ratinhos. Engraçado que não tira o rabo. É com tudo, aquele rabinho, a orelhinha, e eles estão comendo. Isso é vista a olho nu. As pessoas só comem uma vez por dia. Elas não têm o que comer. Não tem. A maioria das famílias são-tomenses só comem uma vez por dia. Uma refeição. Porque eles não têm o que comer. E em decorrência disso, as crianças começam a se tornar pedintes. Crianças tamanho do Nicolas, o Wilken, Ana Lívia, eles começam a andar na rua e viram pedintes. Ficam pedindo dinheiro. Dão dinheiro para comprar uma comida, estou com muita fome. E assim como vão turistas de outros países para conhecer as ilhas, são bonitas, eles param os carros, os táxis, e já fica aquele monte de criança suja, o braço fino, com a cabeça grande, uma barriga enorme, o rosto chupado, sem camisa, uma bermudinha suja, furada, e as costelas à mostra, e pedindo dinheiro no meio da rua para comprar um pão, porque não tem o que comer. Isso que ocorre em São Tomé e Príncipe. Os bairros não têm saneamento básico, como esgoto, água tratada, e muitos passam a ter várias enfermidades, como febre, tifo, tifoide, barriga d'água. Em São Tomé e Príncipe também eles comem aquele caramujo africano por falta de comida. Sabe aquele caramujo grande que você joga sal no seu jardim? Quem aqui conhece, levante as mãos. Lá eles comem aquilo. Eles tiram, às vezes com a mão mesmo, uns colocam luva, tiram aquela carne daquele molusco, tiram e fazem aquilo frito, assado, e comem aquilo lá, por não terem o que comer. O mundo precisa do Evangelho, irmãos. O mundo precisa da palavra.
E agora pense você o que você está fazendo para Deus, o que eu estou fazendo para Deus. E às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Não, tem muito tempo de crente, tem nada. Nós não temos nada. Somos pó, somos cinza, porque as nossas mãos estão vazias. Aleluia. Olha o grito das almas. Eles lá não são melhores do que eu e nem melhores do que você. Eles custaram o sangue de Jesus também. Eles custaram o sacrifício de Jesus também. Jesus me salvou, salvou você, quer salvá-los também, quer libertá-los também. Só que eles precisam ouvir o Evangelho. Aleluia. Precisam ouvir a palavra de Deus. As mulheres também são muito desvalorizadas em São Tomé. A maioria da população de São Tomé são cerca de 193 mil pessoas para 200 mil mais ou menos. E a maioria dos aproximadamente 200 mil pessoas são mulheres. Das aproximadamente 200 mil pessoas são mulheres. E é uma cultura muito patriarcal. E não reconhece a mulher como um vaso mais fraco, igual disse Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Coabitai com as mulheres com entendimento, sabendo que elas são vasos mais fracos. Mas eles não... Por que eles não entendem isso? Também eles não têm culpa. Eles são de religiões pagãs, de crenças pagãs, de crenças ocultistas. Eles não conhecem o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Eles faltam conhecer. E o que dá conhecimento? O que fez você saber o que é pecado e o que não é? A palavra de Deus. Aleluia. Porque antes você não sabia o que era pecado, porque você não conhecia. Olha o apóstolo Paulo, estou me lembrando de uma passagem, Romanos capítulo 7, versículo 7. O apóstolo Paulo falou que conheceu o pecado por causa da lei. 7:7 de Romanos, ele falou: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado a não ser pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Paulo, ele começou a conhecer o que era pecado porque a lei lhe foi ensinada. O homem só sabe o que é pecado e o que não é quando a palavra de Deus é exposta. Aleluia. Quando o Evangelho abre os olhos, porque um pecador é cego. Entende, irmão? Pecador é cego. Cego. 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Cego. Então as mulheres lá não são tratadas como um vaso mais fraco. Então as mulheres sofrem miséria, dificuldade de acesso à educação. Muitas mulheres não deixam, os maridos não deixam mulheres ser alfabetizadas, aprender a ler, aprender a escrever, nada. As mulheres, elas levam a responsabilidade monoparental. O que é a responsabilidade monoparental? Enquanto os maridos ficam em casa sem fazer nada, eles põem as mulheres para trabalhar, para cuidar deles e dos filhos. As mulheres tomam a responsabilidade monoparental, só elas cuidam da casa. Além de elas não terem acesso, como eu falei, miséria, falta de educação, que eles não deixam as mulheres estudar, porque põem as mulheres para trabalhar. Então as mulheres, elas cuidam dos filhos e arcam com o sustento do lar sozinhas. Elas que arcam ali. Tem que trabalhar duro. E os maridos ficam brincando, jogando, né? Assistindo televisão, assistindo a televisão maldita. Assim que eles ficam, esportes, enquanto as mulheres se acabam. E para você ter ideia, são mulheres às vezes novas, de nem 20 anos tem, e tem um rosto de mais de 30, para você ter ideia. As de 20 tem rosto de quase de 50, do esforço que é fora da proporção que a mulher pode aguentar. Elas trabalham no duro, elas trabalham plantando, com enxada, com picareta, sabe? É um trabalho muito árduo, isso em São Tomé. A violência doméstica também, elas apanham muito.
e não tem lei, as leis são escassas. E a poligamia, deliberadamente, grande número de homens possui mais de uma mulher. Eles moram com mais de uma mulher dentro da casa, porque põe cada uma para trabalhar. Os homens são polígamos, a maioria deles, um grande número é polígamo, eles têm mais de uma mulher. Então esse é o problema. Só Jesus faz as diferenças caírem. Capítulo 3, 28 do livro de Gálatas diz que em Cristo não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre. Em Cristo não há macho e não há fêmea, porque todos são um em Cristo Jesus. Em Jesus a mulher também é semelhança de Deus. 1:27 do livro de Gênesis diz que Deus criou macho e fêmea os criou segundo a sua imagem e semelhança. Glória a Deus. Mas Glória a Jesus. eles não entendem. E por último, os são-tomenses, eles são escravizados pelo ocultismo. O ocultismo terrível. Terrível. As religiões tradicionais de São Tomé e Príncipe têm estritamente suas bases, seus fundamentos no ocultismo, de modo que inúmeros são-tomenses ainda são prisioneiros do paganismo. As religiões pagãs tradicionais, porque quem levou o cristianismo, mesmo falso, com crenças errôneas, mas quem levou foram os portugueses. E antes dos portugueses levarem a palavra, eles tinham religiões tradicionais. E as religiões tradicionais deles é eivada de costumes pagãos. Geralmente os costumes pagãos é tudo envolvido com feitiçaria, sempre semelhante ao candomblé daqui, a umbanda daqui. São as religiões tradicionais de lá. Então chama Jambi, Bambi, Flecê e Paga-Dever. São os nomes das religiões ocultistas, dos costumes pagãos. Jambi, Bambi, Flecê e Paga-Dever. E os rituais deles são mais ou menos assim: eles prestam culto aos antepassados, invocam espíritos desconhecidos. As pessoas têm o costume de fazer invocações a espíritos, realiza sacrifícios com tochas, acendem tochas e sacrificam aquelas tochas aos espíritos deles, às entidades, acende velas, faz oferendas aos deuses e aos ancestrais, prestam culto aos mortos, claramente, e possuem rituais de feitiçarias. Eles costumam a consultar, lá chama curandeiro. Vou atrás do curandeiro para saber da minha vida. A gente chama feitiçaria, lá eles chamam curandeiro. Os feiticeiros, lá é curandeiro. Então assim, eles querem saber alguma coisa, questões de saúde. Os países é muito escasso e não tem dinheiro para fazer cirurgia, não tem um sistema único de saúde que possa fazer algo de graça. Lá é tudo escasso, então às vezes para fazer uma cirurgia é muito caro, eles não têm. Então eles vão aos curandeiros. Os curandeiros incorporam o espírito imundo, rasgam o corpo deles, abrem corpo, fazem trabalhos, as chamadas cirurgias espirituais. Eles se entregam. Quando você vai falar com eles, porque é muito barato, não tenho dinheiro. Questões de casamento, eles vão se consultar no curandeiro. Questões de saúde, vão se consultar no curandeiro. Decisões que eles querem tomar, vão aos curandeiros. Relacionamentos, eles vão aos curandeiros. A vida deles, a prática deles é ir atrás de curandeiro. Eles vão, fazem sacrifício. O que o diabo na boca dos curandeiros pedirem, eles fazem. Essa é a população de São Tomé. E quando eu fui lá, o bispo da cidade mandou me chamar, o bispo central lá, e eu fui até a casa do bispo, né? A casa paroquial, pastoral do bispo. E o bispo fez umas perguntas para mim e falou assim para mim: você veio fazer uma cruzada aqui, né? Falei: sim. Ele falou: eu vou dar para você 40 minutos no programa de rádio. Como a Voz do Brasil em rede nacional, ele ia me dar 40 minutos na rádio nacional. Aí você pode fazer sua propaganda, chamar o povo. Aí na época eu liguei para o saudoso missionário aqui, falei: missionário, o bispo falou comigo e deu 40 minutos, então o senhor entra aqui e fala com o povo de São Tomé.
Aí ele ficou, meu Deus, que bênção, o bispo. Aí ele ligou na hora, fui para a rádio, eu e um presbítero angolano, a gente começou a fazer programa e ele entrou ao vivo. Irmãos, quando chegou o dia do Pacto Popular, aquilo era mais de 5.000 pessoas dentro daquele parque. Aquelas pessoas assim, tudo nas arquibancadas, na parte do chão. E aquilo corta meu coração até hoje, aquelas crianças. E quando começou aquelas orações, aquele povo caiu tudo endemoniado. Eram mais de 60, 100 pessoas, tudo caídas no chão, endemoniadas, se batendo. Não tinha obreiro para segurar, não tinha o que fazer. Tinha que pedir, Senhor, tenha misericórdia, expulsa, porque não tem o que fazer. Se um estádio inteiro, um parque inteiro com 5.000 pessoas, que é 200, 300 pessoas, tudo endemoniada, não tinha o que fazer. A gente orava, as pessoas expeliam câncer, pessoas vomitavam bruxaria, vomitaram livro de bruxaria, vomitaram um pedaço de tesoura, e aquilo era obra de Deus tremenda. Aleluia, glória a Deus. Então o povo precisa de salvação, irmãos. Vamos semear, aleluia! Quem quer semear esta palavra, levante as mãos. Quem quer? Quem quer? Dá glória, glória! Aleluia! E lá, para você ver que a economia, só para a gente orar, é escassa. Para você ter ideia, como eu levei os dólares lá a São Tomé, e tem que fazer o câmbio lá. Então eu fui diretamente ao Banco Central. Banco Central, como o nosso Banco Central do Brasil, eu fui ao Banco Central deles lá. Eu levei um pouco de dólares, que eu tinha que pagar as coisas da cruzada, som. E tinha também de comprar um som para a igreja de lá. E pagar o hotel que eu fiquei. E lá, quando eu fui trocar o dinheiro, você vê que a economia é tão defasada. Eu, assim, brincando, eu me senti rico quando eu saí de lá. Sabe por quê? Eu saí com um saco de dinheiro igual um saco de coco, assim. Eu troquei um pouquinho de dólares, assim, um montinho pequeno, assim, mais ou menos como o seu polegar e o seu indicador, assim, juntos, abertinhos. Eu dei um pouquinho de dólares assim, e eu saí com um sacão de dinheiro assim, ó. Aquele monte de dinheiro no meio da rua. Lá. E lá não tem problema de bandido, que é uma ilha, então não tem para onde correr. Não tem contato por terra. Então você é tranquilo para andar. E eu saí andando naquela rua lá na praça, eu e o presbítero da Angola, eu com um saco assim e ele com outro saco. A gente com um sacão de dinheiro assim. Maior do que essa sacola. Mais ou menos como essa lousa aqui. Eu com dinheiro assim e ele com outro saco. Eu pensei assim, agora eu tô rico. Brincadeira, né? Tanto dinheiro porque a economia do país é defasada. Então, $1 para ele era não sei se tantos mil. Então tinha que colocar tudo dentro, sair com um saco assim. Então lá precisa de Jesus, irmãos. Precisa de salvação. Eu levei um pendrive assim com o hino do cantor cristão, A Cidade Santa, e o hino do coro sacro, Deus mesmo revelou um novo céu. E lá é tudo árabe, chinês, que tem uns comércios. Aí quando eu levei, eu fui comprar um som para a igreja, falei assim para o árabe, eu quero comprar um som. Ah, sim, escolhe esse. Falei, mas eu quero testar. Que tem que tomar cuidado que eles gostam de lograr a gente, enganar. Aí quando eu coloquei o pendrive assim, que aquela orquestra começou a tocar, o árabe falava assim, ai, tire porque está me arrepiando muito, está me arrepiando. Tira que eu estou ficando muito arrepiado, está fazendo mal, estou muito arrepiado, sentindo algo assim, vontade de cair. O poder do Espírito Santo, irmão. Está vendo que precisa do Evangelho, irmãos? Nós precisamos levar a palavra para esse povo. Basta uma palavra, basta uma evangelização. Lá você ganha uma colheita de almas. Foi lá também que eu fui pregar no Monte Café. Eu fui evangelizar os pescadores nas praias de lá. E de lá eu fui ao Monte Café desse presbítero que me deu um café moído na hora. Enquanto cheguei lá, em São Tomé, no Monte Café, uma irmã missionária chamada Nil, que é uma serva de Deus, pregou e a vila inteira aceitou Jesus. A vila inteira. E quando eu subi, que eu não ia para pregar, eu fui lá para conhecer o lugar. Aí o povo encheu a igreja. Encheu.
Aí o presbítero Antônio Paulino falou: agora você tem que pregar, porque muita gente. Quando eu dobrei o joelho assim para assumir o púlpito, o Espírito de Deus me falou: pregue sobre o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, preguei sobre o batismo no Espírito Santo e fiz uma oração para Jesus batizar no Espírito Santo. Irmãos, foram mais de 50 pessoas batizadas no Espírito Santo e com fogo. Aquelas almas tinham acabado de se converter na outra semana, que a irmã uma semana antes estava lá. Eles tinham uma semana de crente. E o Senhor pregue sobre o batismo. Quando eu comecei a pregar, o Espírito Santo se manifestou e aquele povo começou a falar em línguas, irmãos, aleluia. Não há dinheiro que pague, não há. Aquele povo falando em línguas pela primeira vez. E aquele fogo divino dentro da igreja, aquela graça se manifestando. E assim fiz o apelo. Só que a maioria tinha aceitado Jesus, e só 2 almas aceitaram Jesus, e Deus fez uma grande obra. Amém? Então eu quero que você guarde essa palavra, todos em pé. Vamos orar por São Tomé. Vamos clamar a Deus agora neste momento, por São Tomé e Príncipe, para Jesus ter misericórdia e que o Evangelho vá àquele lugar e salve aquelas almas. Chamar minha esposa para vir fazer esta oração. E vamos apresentar também Simões Filho, na Bahia. Maioria daquelas cerca de 12 mil famílias em Simões Filho, na Bahia, vivem com Bolsa Família. A cidade de Simões Filho é a 3ª cidade mais violenta do Brasil. Simões Filho, na Bahia, a 3ª cidade mais violenta do Brasil. E é o 3º município que mais mata no Brasil, é Simões Filho. Vamos apresentar Simões Filho. Tem 53% de católicos, 43% de evangélicos, 8% de espíritas, mas assim tem muito enrustido, pessoas escondidas, e outras religiões é 0,1%. Então vamos orar pelos Simões Filhenses. Vamos apresentar 136 mil pessoas de Simões Filho na Bahia e cerca de 200 mil pessoas em São Tomé. Quem quer orar por essas almas, levante as mãos e dá glória. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir para que Deus venha abrir as portas da salvação nesses lugares. Erga a sua voz, fale com Deus, para que Ele venha ouvir o nosso clamor nesse instante. E eu tenho certeza que Ele já está trabalhando aqui em nosso meio em salvação de almas. Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos aqui nesta noite, Senhor, juntamente com este povo. Nós ouvimos, Senhor, falar da miséria, mas, Senhor, não da miséria, Senhor Jesus, do alimento, da vestimenta. Nós ouvimos falar da miséria, Senhor, da espiritual, da falta da palavra de Deus, porque Jesus, aonde a tua palavra chega, ela muda o ambiente. Aonde a tua palavra chega, ela transforma, Senhor, ela muda a cultura, ela muda pensamento, ela muda, Senhor, o comportamento das famílias, dos pais, das mães, dos filhos, do governo. Ah, Jesus, eu creio que tu podes fazer essa obra. Aqui está uma igreja, Jesus, aqui está um povo, quem sabe poucos, mas que creem nas Escrituras, quem sabe poucos, mas que confiam na tua palavra. Mas, Senhor Jesus, nós sabemos que na Bíblia está escrito que disseram, quando Paulo chegou a determinado lugar, as pessoas disseram: aqui chegaram aqueles que têm alvoroçado o mundo, o nosso rei lá. Senhor Jesus, enche as nossas bocas, enche os nossos lábios com palavra de salvação, assim como a tua palavra falou aqui nesta noite, que nós nem abramos a nossa boca e as almas sejam tocadas, que nós nem falemos e as pessoas vejam o Cristo que nós servimos.
Não importa se serve a Satanás, não importa, mas são muitos anos de tradição, são muitos anos de história, são muitos anos servindo a deuses falsos. Mas quando Jesus chega, a falsa religião é derrubada. Quando Jesus chega, a tradição é desmanchada, porque tu fazes nova todas as coisas, Jesus. Aqui está, Senhor, a tua igreja. Confirma, Senhor, a oração do teu povo. Receba, Senhor, o clamor de cada um. Aqui estão, Senhor, esses irmãos e essas irmãs. Eu não sei o que eles precisam, mas tu sabes. Eu não sei onde estão as debilidades, mas tu sabes. Ah, Senhor Jesus, quantos pensam que não vão conseguir te servir, mas o Senhor escolheu e não tem como escapar. O Senhor escolheu e não adianta fugir, porque onde eles forem, o Senhor vai atrás e o Senhor vai trazer. Jesus, ah, Senhor Deus, nós somos a igreja da fé apostólica, aqueles que perseveraram na doutrina dos apóstolos, e os apóstolos perseveraram, foi na salvação das almas. Nós queremos viver como eles viviam, vivendo, pregando hoje como se Jesus fosse voltar amanhã, pregando hoje como se Jesus fosse voltar amanhã, vivendo hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Oh, Espírito Santo de Deus, eu creio que a sabedoria não é nossa, a sabedoria é tua. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, o princípio do conhecimento é o temor à tua palavra, é o escudriñar dos teus mandamentos. E a Bíblia diz mais, que aquele que diz que ama o Senhor, mas não segue os seus mandamentos, é mentiroso e não ama Deus coisa nenhuma. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos que ao abrir de nossos lábios, a tua palavra venha se manifesta. Que no pronunciar de nossas palavras seja o sopro do Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém resistia às palavras de Estevão, mas é porque tu sopravas. Espírito Santo, tu sopravas na boca de Estevão. Sopra nos nossos lábios também. Sopra nos nossos lábios, Espírito Santo. Manifesta o teu poder, derrama poder pentecostal sobre as nossas vidas, porque o fogo do Espírito Santo, ele queima pecado, queima o mal aqui nesta noite, queima pecado aqui nesta noite, a mente cauterizada, destrói aqui nesta noite, mente que não mais ouve a palavra de Deus. Ah, Senhor, queima, queima, Espírito Santo, queima, Espírito Santo, enfermidade, incredulidade, falta de coragem, desculpa, desculpa. A palavra de Deus diz que se o homem tem do que se queixar, que queixe-se do seu pecado, é do seu pecado, não é do Deus que nós servimos. Oh, Jesus, como é maravilhoso saber que neste momento tu já estás operando, e eu oro crendo no nome santo e bendito de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém, amém, graças a Deus, aleluia. Oh, glórias a Jesus. Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e